mas uma série de movimentos que acontecem na montanha que realmente causa transformação nos casais. Então, hoje, ter o privilégio de dizer que eu sou esposa, mãe de Legendário, que agora estar servindo na montanha, é uma dádiva muito grande e eu vejo que isso transformou famílias. A gente vê o como Deus é maravilhoso e ressignifica as histórias. É um Deus de transformação, né? As pessoas vêm com a bagagem da vida, desde a infância, se unem e às vezes tem aquela dificuldade, né, de se entender. E pais com filhos, mães com filhos, e Deus trata, ressignifica a história. Isso que é bonito no movimento. Lindo demais. E saber que o legado é essa possibilidade do Legendário levar o seu filho ou filha até a montanha para que tenha uma proximidade ainda maior entre ambos, processos de perdão, processos de cura, e que tudo isso é conduzido pelo Santo Espírito do Senhor, é grandioso demais. Olá, estamos começando mais um Legendários Cast. Seja muito bem-vindo a mais essa conversa nossa de hoje. Eu sou a Silviane, esposa do legendário Marcelo Jansen, que vocês estão acostumados a ver aqui na bancada, mãe da valente Ana Júlia, mãe da valente Sara, as minhas queridas filhinhas que estão nos assistindo em casa. E hoje, para o nosso programa especial do Dia das Mães, que é do mês das mães, né, de maio, nós temos uma convidada, uma mamãe, uma psicóloga especial, uma queridona, que é a nossa doutora Sandra Costa. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Sil. Obrigada pela queridona. Tomara que eu corresponda ao elogio. Bom, pessoal, meu nome é Sandra, como a Sil comentou. Eu sou esposa do legendário Roberto Glodzinski. Sou mãe de outro legendário, Gabriel Glodzinski, para honra e glória do Senhor. Olha. Subiram juntos a montanha algum tempo atrás, aí, muito bom. E também sou mãe do Águia, Otávio, com 13 anos. Então a casa está em festa, né? Só alegria. E como casal também participamos do REM. E hoje conseguimos servir a esse movimento tão lindo e que tem completado a nossa família, né? Então a gente tem o legendário, a esposa do legendário, a mãe do legendário, família. O filho e o Águia. Hoje o movimento abrange toda a família, né? Exato. Tem para a mamãe, tem para os filhos, exato. Tem para a família toda. Mas que bênção estar aqui com você, Sandra. Obrigada, Eu queria começar aqui nossa conversa com a palavra de Deus. Amém. No versículo que eu escolhi para hoje, que Deus colocou no meu coração, é Salmo 139, 15, 16. Eu vou ler aqui porque eu não decorei. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Esse versículo fala muito comigo porque é impressionante a grandeza de Deus em saber que Ele estava com a gente do início, quando a gente era um amontoadinho de células ainda. Exatamente. Cada um, claro, com a sua função, já sendo formada por Ele, mas Ele já nos conhecia e estava cuidando da gente. Já havia um plano perfeito. Sim. Muito bom. Eu queria falar com você sobre o nosso movimento de legendários, né? Que o pessoal fala, né, só para homem sobe a montanha, mas às vezes o pessoal não conhece os outros movimentos que vêm dos legendários, que são para a família. Sim. Que é para a esposa, para o casal, né? Que é o REM, que vai o esposo e a esposa para a montanha. Ali tem um tratamento, um programa todo especial. É claro que a gente não pode contar, porque o que acontece na montanha fica na montanha lá. Dos casais também. E também temos a parte do legado, né? Que são os filhos em contato com os pais. As mamães depois podem servir. Essa história a gente deixa para depois. Muito bom. E lá a gente vê Deus tratando as famílias. Lá nos movimentos tanto dos casados quanto do legado. A gente vê Deus trazendo cura emocional. Para as famílias, reconciliando casamentos, reconciliando esposo e esposa, ajustando ali as arestas, e também nós vemos
pais se aproximando dos filhos. Verdade. E na correria do dia a dia acaba se afastando. E com o movimento acabam tendo esse contato novamente. Uhum. E a gente tem visto que as pessoas sobem a montanha, nesse movimento que agora a gente tem o prazer de servir, né? Sim, A verdade. gente vê como Deus é maravilhoso e ressignifica as histórias. É um Deus de transformação, né? As pessoas vêm com a bagagem da vida, Uhum. desde a infância, se unem e às vezes tem aquela dificuldade, né, de se entender. E pais com filhos, mães com filhos, e Deus trata, ressignifica a história. Isso que é bonito no movimento. Lindo, lindo demais. Eu, sinceramente, eu louvo a Deus por ter um programa tão completo e nós estarmos numa capital, numa cidade onde a gente tem uma possibilidade, inclusive, de logística para participar de tudo isso, né? E o programa, ele tá tão completo porque, veja, esse homem desce da montanha, encontra uma esposa que tem a possibilidade de participar de grupos de orações enquanto esses homens estão na montanha e grupos de orações que se prorrogam ao descer da montanha e trazem testemunhos diários de grandes coisas que Deus tem feito na vida não só das mulheres, mas das famílias. E saber que o movimento legendário também tem o movimento de legado, que é muito importante. Um movimento lindo de poder levar meninas e meninos de acordo com cada faixa etária, com pessoas super preparadas na montanha para conduzir esses filhos para um encontro muito genuíno com os seus pais. Coisa que hoje a gente tem perdido muito aí, né? Nessa loucura do dia a dia, nesses tantos compromissos que homens e mulheres têm. O papel de pai e o papel de mãe, como fica a desejar em alguns aspectos. E saber que o legado é essa possibilidade do legendário levar o seu filho ou filha até a montanha para que tenha uma proximidade ainda maior entre ambos, processos de perdão, processos de cura, e que tudo isso é conduzido pelo Santo Espírito do Senhor, é grandioso demais. E como se já não bastasse, a cereja do bolo foi o REM, que é o reto de empoderamento matrimonial, que também está acontecendo em Curitiba, e possibilita, então, que essa esposa possa ser acompanhada pelo seu legendário na montanha, e então ali um derramar de todas as questões matrimoniais, os traumas, as dificuldades, as pedras no caminho e uma série de ferramentas que a gente aprende lá. Como disse a Sil, não podemos entregar algumas coisas aí, mas uma série de movimentos que acontecem na montanha que realmente causa transformação nos casais. Então, hoje, ter o privilégio de dizer que eu sou esposa, mãe de legendário, que pude participar de todos esses movimentos e agora estar servindo na montanha, é uma dádiva muito grande e eu vejo que isso transformou famílias. E vi embaixo dos meus olhos, não ouvir dizer, eu pude sentir a presença de Deus transformando casamentos. E é bênção. Você estava falando de traumas que Deus ajuda as pessoas, conduz a cura. E como tem, né, mães que às vezes ficam desesperadas de mandar o seu filho na responsabilidade do pai e ela fica em casa. E quantos relatos tem, né, de mulheres que ficam desesperadas, assim, tem um medo profundo e de situações de filhos não conseguirem, mesmo já grandinhos, não conseguir ficar longe dos pais, que tem... os pais ficam desesperados, não sabem explicar. Então, tudo isso, não sei como que foi a tua experiência, né? Você já mandou um pra montanha que foi o marido, depois foi o filho, montanha... depois o outro com o papai sozinho. Me foi pra com gente o papai já, né? Foi com o pai dele. Foi pai e filho na montanha. Já foi de vez. Isso. Ele, na época, não existia o legado. Então, ele foi com 17 anos, 16 para 17 anos com o pai. Foi novinho. Bem novo ainda. Mas eu te digo uma coisa, para a mãe que teme esse cuidado exclusivo do pai, onde ela não está presente, a mãe que tem aquela necessidade de estar no controle ali, né? Sim. Eu te digo que o Espírito Santo faz coisas grandiosas, porque esse pai, ele vai dar conta. E esse filho, ele dá conta de estar sem a mãe. Porque o que acontece na montanha é extraordinário. E se você chega num domingo para receber esse filho e esse marido
inteirinho, sem faltar uma unha sequer, é porque Deus realmente transforma e faz esse pai nascer e renascer tantas vezes quanto for necessário, para que isso aconteça muito bem lá na montanha, a ponto de eles quererem voltar para servir. E até para eles, né? mesmo, é uma experiência, porque ou dá certo agora, ou dá certo, Sim. porque estamos só nós dois. Exatamente. Não tem. É eu por Eles você e você por se mim. descobrindo, vendo as afinidades que eles têm lá. Né? Exatamente. Então, muita coisa que eles sentiam de dificuldade no dia a dia, lá é curado, porque eles dizem, não, a gente dá conta, a gente consegue conversar, a gente consegue ter uma conversa. Exatamente. A gente consegue confidenciar um pro outro as nossas necessidades. Então lá não é que a montanha mística, né, é a conversa da hora, mas assim, é que eles lá estão em contato. Isso é eles e Deus. Isso. E quantas coisas são descobertas, né? Sim, é muito, muito importante. E como a gente está falando de traumas, né, doutora? Sim, vamos lá. Eu queria perguntar para você o seguinte: esses traumas, esses medos, que até das mães, dos filhos, que a gente fica sabendo de histórias que o filho jamais consegue sair, não consegue nem sequer sair do meio dos pais, crescem ali, não tem um medo excessivo. A gente pode dizer que isso vem de algum tipo de trauma, de infância, ou de que período? Estou vendo que você já até trouxe ali, eu estou até curiosa do que você vai falar pra gente. Bebês aí, né? Isso, de traumas que tem muitas mães que ficam preocupadas, né, com o que eu vou passar no psicológico do meu filho desde a gestação. Eu queria saber de você, isso procede? O bebê sente o que a mamãe sente? Que pergunta boa, Sil. Sim. A resposta primeira é sim, nós sentimos, nós todos passamos por um primeiro lar emocional, que foi a barriga da mãe, né? Eu acabei não comentando, mas sou psicóloga, mas eu digo que antes de ser psicóloga, eu sou filha de Deus, né? Isso. Então, todo o meu trabalho dentro da área clínica, eu levo Deus comigo. Independente da crença do meu paciente, o que ele crê como força maior que rege a vida dele, é importante que eu tenha um princípio, uma fé dentro de mim, que rege o meu trabalho, inclusive, né? Sim. Então, como psicóloga, eu te digo assim que sim, quando eu me formei, já faz 25 anos, eu sempre entendi que as dificuldades que a gente tem aqui agora, na vida atual, nos momentos que a gente vive aqui agora, elas sempre vão ter uma raiz não só no contexto. Às vezes a gente está ali dizendo, poxa, minha vida não vai para frente por causa do meu chefe, eu não consigo ser uma boa mãe por causa do meu marido, ou por causa do meu próprio filho. Então a gente fica entendendo que o cerne da questão está no aqui e agora. E quando a gente estuda a vida dessa pessoa que traz essa queixa, a gente muitas vezes vai ver que a raiz desse problema de raiva, um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono, um sentimento de medo, muitas vezes, a gente vai ver que tá tudo na história da pessoa, e quanto mais para trás, mais faz sentido. E de tanto pesquisar com os pacientes a infância, como foi a adolescência, a primeira infância, os primeiros anos de vida, eu fui vendo que em alguns casos eu não encontrava o que justificava determinados padrões de comportamento. E isso me fez entender que a vida ela não começa no parto, né? Ao contrário do que a gente fala, assim, eu tô com 53 anos hoje, mas eu digo, é 53,9. Porque eu tive 9 meses dentro da barriga da mãe, que são de um valor extraordinário e que a gente não pode e não deve menosprezar. Porque a barriga da mãe é o nosso primeiro lar emocional. E lá, quando a gente consegue passar mês a mês, por isso até eu trouxe essa régua aqui com todos os primeiros tamanhos originais que a gente foi um dia, mas desde a concepção até o momento do nascimento, muitas coisas o bebê sente. É claro que ele não vai perceber isso pelo raciocínio, porque o cérebro dele ainda está em desenvolvimento. Mas intrigante é dizer que o coração de um feto é o primeiro órgão a se formar. Então ele não vai ter uma percepção do mundo externo ou dos sentimentos da mãe pelo um lado intelectual, racional. Sim. Mas ele sente. E a gente mexe então com o que a gente chama de memória celular, quando a gente está trabalhando a vida intrauterina.
né? E essa memória celular, ela vai captar tudo o que a mãe sente, e não só de ruim, como a gente tendencia a pensar. A mãe gestante, ela tem sentimentos, muitas vezes, turbulentos ali, mas entre eles, por exemplo, a dádiva de estar grávida, a alegria, a boa expectativa, aquela emoção, poxa, eu vou ter um filho, eu estou gerando uma vida, Deus está lembrando de mim, Deus me presenteou, eu me sinto amada, eu me sinto cheia da graça, de graça e da graça, né? Mas, claro que uma gestação também traz sentimentos de medo, de ansiedade, de angústia, como vai ser o desenvolvimento desse bebê, se vai vir um bebê perfeito ou não, se o parto vai correr tudo bem, inclusive em relação à própria vida dela, né? Toda gestante coloca em risco a própria vida para gerar uma vida, né? Então, sim, Sil, respondendo a sua pergunta, até eu faço uma brincadeira, assim, que os homens, quando sobem a montanha, eles voltam sempre dizendo: o que acontece na montanha... Fica na montanha. Fica na montanha. E o que acontece no útero, não fica no útero. E eu digo isso por quê? Legal. Porque o que acontece no útero, seja bom ou seja ruim, ele vai acompanhar a vida da gente até o último dia em que a gente existir. Então, realmente não fica no útero. E é incrível trabalhar com a vida intrauterina. E você disse uma coisa que você ficava inquieta porque você não encontrava as respostas. Isso. E você foi em busca. E existe algum método, alguma forma de você acessar no teu paciente essas memórias? Sim. Na verdade, existem muitas formas de acessar memórias remotas. Se você conversar com várias modalidades dentro da psicologia, cada psicólogo, dependendo da sua formação e pós-formação, vai usar uma metodologia para isso. Eu, particularmente, entendo hoje a facilidade que é você acessar essas memórias do útero, bastando você, primeiro, clamar a quem te criou. Sim. Segundo, fechar os teus olhos e olhar para o teu coração. Porque foi ele que primeiro existiu dentro de você. E foi o último, será o último a dizer tchau. Uma vida só acaba quando o último batimento cardíaco acontece, né? A gente sabe disso, a medicina já traz isso para nós. Então eu digo para o meu paciente hoje, só feche os olhos, entre em contato com o teu Criador, a força que te trouxe ao mundo. E olhe para o seu coração. E simbolicamente, feche teus olhos e tenta entrar em contato com essas imagens. E eu te digo, Sil, que por mais incrível que possa parecer, pode parecer difícil no começo, mas Deus conduz, a força criadora conduz para que essa pessoa comece a visualizar como foi essas imagens dentro do útero da mãe. Porque a memória celular existe, é biológico isso. Então é fácil de essa pessoa resgatar imagens dentro do útero. Exatamente. Consegue. Claro que existem outros tantos recursos que a gente pode usar, estímulos visuais, auditivos. Essa modelo anatômico aqui que eu trouxe é um dos recursos que eu uso para que o paciente toque em cada uma dessas peças e ele também tenha uma noção visual do desenvolvimento do bebê, né? Sim. Não só homens, mas nós, mulheres, também às vezes temos dificuldade de entender qual é o tamanho de um bebê de 12 semanas, por exemplo. E eu levo isso para consultório, inclusive os bebês maiores até o último estágio, para que o paciente ele consiga visualizar e ter o tato também para facilitar esse contato com as imagens. É muito bom. Isso é bacana. Mas como que é o contato dele na prática? Que às vezes tem paciente que você precisa apresentar esse criador porque tem pessoas que não entendem, não tem essa prática. Para nós hoje, se fosse comigo, acesse teu criador, para mim seria... Fácil de entender quem é o meu criador. Sim. E como que é isso na prática para os teus pacientes? Eu não tenho dificuldade com isso, independente da crença do paciente, porque eu costumo dizer, primeiro eu falo para o paciente da minha fé, né? Todos eles sabem, eu não escondo isso de ninguém. Eu parei de brigar com a psicologia e a minha fé. É uma briga grande. Eu separo muito bem, até porque a gente tem um conselho que rege, a gente precisa seguir toda uma questão ética em cima disso, né? Mas assim, eu falo para o paciente se ele acredita que há uma força maior que conduziu ele para a vida.
E até hoje eu nunca escutei algo diferente disso. E se um dia eu escutar algo diferente disso, uma pessoa que não crê sequer numa força superior, eu vou pedir para que ele então imagine se houvesse uma força superior, como ela seria. Pronto, tá? E uma das coisas que eu faço no consultório, já na primeira consulta, eu sempre falo para o paciente assim: pense em qual lugar você estava antes de você ser concebido. Antes do óvulo e o espermatozoide se encontrarem. Onde você estava? E aí vem as mais diversas respostas possíveis. E a segunda pergunta: o que essa força maior, seja Deus, seja o nome que você quiser dar, planejou para você vir ao mundo? Qual era o plano que Deus tinha para você, para que você pudesse ser concebido, né? Ninguém vem ao mundo, ninguém vem à vida sem que haja um plano bom, perfeito e agradável, porque vem de Deus. E essa pessoa se surpreende, via de regra, ela se impacta com essa pergunta. E nós levamos 2, 3 consultas, se precisar, até que a pessoa se convença de qual o propósito dela para vir ao mundo. Então, na minha condução dentro de consultório, eu não faço nada enquanto o paciente não entende qual é o propósito de vida que ele tem. E uma vez que ele entende, Sil, aí as coisas vão ficando um pouquinho menos difíceis, porque então, uma vez que ele toma posse desse propósito, desse plano que Deus tinha para ele, vamos supor, de amar, servir ao próximo, se permitir ser amado, enfim, cada um traz lá o propósito que entende que Deus lhe deu. E eu digo sempre assim, então a partir desta constatação de que essa força maior tinha um plano perfeito para você, nós vamos caminhar por todo esse tempo dentro do útero e ver o que foi que aconteceu nesse tempo gestacional que tanto te trouxe marcas que vão justificar, explicar os teus padrões de comportamento até hoje. E aí, Sil, vem algo lindo, que é propor para o paciente que Deus, essa força maior, esteja presente em cada tempo da gestação. Então, nós vamos passar... Ele está, né? A gente viu pela palavra. Ele está, você trouxe a palavra perfeitamente, né? Eu criei ossos dos teus ossos, né? E eu conheci a você antes mesmo de você estar no útero da sua mãe. E se eu te conheci, se eu tinha um plano perfeito para você antes do útero da sua mãe, por que ele não pode estar em cada momento? Ele está. Então, eu faço com que o paciente se sinta com a presença de Deus em cada um dos estágios do desenvolvimento dele dentro da barriga da mãe. E seja o que for que essa mãe viveu, Sil, seja qual foi o trauma que, de repente, ela, sem querer, passou para o filho, Deus está lá para segurar a mão desse bebê, para dar colo para esse embrião e fazer com que esse paciente corte o vínculo de mentiras que ele pode estar carregando até hoje na vida dele adulta, né? E isso é de suma importância, tá? Então, eu não deixo de levar Deus em nenhum dos estágios ali. Então aí para as mamães, né, fiquem tranquilas, orem pelos seus filhos, que Deus conduza, né? Porque sim, nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Nasce a culpa junto, já fica, exatamente. Será que eu, desde que está na barriga, mas será que eu estou fazendo certo? A alimentação, são tantos detalhes. Será que eu estou sendo uma mãe cuidadosa? Cada coisa, cada sinal é um susto pra gente, né? Sim. E que na hora da gestação a gente fala, fica atento aos sinais. Então, mamães não se culpem. Não o Criador está desde o comecinho, naquele amontoadinho de célula pequenininho lá. Ele está a todo tempo. Deus está a todo tempo cuidando de cada detalhe. E existem as ferramentas maravilhosas, como a doutora Sandra, Exato, que ajuda a gente nesse processo. Sandra, mais uma pergunta que não quer calar. Sem misticismo, sem a parte de outras vidas, existe a possibilidade de traumas de gerações anteriores, tipo de avó, a influência, né? A influência, bisavô, vó, que chegou até aquela mãe. Existe a possibilidade dessa influência chegar naquele bebezinho que está sendo gerado agora? Sim, existe, Sil. E hoje a gente já entende que quando um óvulo encontra ali um espermatozoide, aquele encontro, ele já é um encontro que vai trazer aspectos físicos,
Ou seja, você vem parecida com o pai, com a mãe, com a cor dos olhos, a parte toda genética, biológica, né? Então, você traz a carga genética ali naquele encontro. Mas a gente sabe que também vem uma carga psíquica que vem de geração em geração. E eu digo isso porque se tudo que eu comentei agora, que o feto, o embrião ali dentro da barriga da mãe, ele já é afetado por tudo que a mãe sente de bom e de ruim, é fácil a gente entender que, por exemplo, essa menina que nasce, ela já tem os óvulos todos já contadinhos, né? De tudo que ela vai ter ao longo da vida dela, quantas vezes ela vai ovular. E esses óvulos são parte dessa menina. E como parte dessa menina, física e psíquica, ela também vai, na hora da fecundação, trazer as memórias, as memórias celulares, inclusive das gerações anteriores. Então, sim, nós temos, inclusive, muitos padrões de comportamento que são dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e por aí vai. Claro que sempre numa escala cada vez menor, quanto mais distante, mas sim. E olha que interessante a gente pensar, nós pegamos ali uma faixa etária, pega duas gerações para trás, nossos avós ou nossos bisavós. E se a gente for pensar o quanto essas pessoas sofreram antes de nós, a gente estava até conversando isso hoje. Sim. São pessoas que passaram por guerras, por conflitos armados, por lutas. São pessoas que não viveram uma vida nem perto do que a gente vive hoje. Sim. Mas que já passaram por tudo isso antes de nós e carregaram isso em toda a sua genética também, de geração em geração. Né? Quando a gente tem na palavra de Deus ali que Deus é um Deus de Abraão, Isaac, Jacó, a gente entende que as gerações estão passando. Sim. Mas da mesma forma que eu trabalho na vida intrauterina, quando a gente tem marcas na vida que estão lá no pai, no avô, no bisavô, Deus também estava lá. Sim. Porque Deus é um Deus de gerações. Então, não fica difícil trabalhar com isso. E respondendo a tua dúvida, sim, nós trazemos toda uma característica biológica e emocional dos nossos, aqueles que chegaram antes de nós, né? Os nossos antecessores ali, pais, avós, bisavós. E uma pergunta que não quer calar, a mãe passa tudo isso pro filho, passa até coisas boas, Sim. passa coisas, né? Até Sim, coisas, passa as coisas boas, as alegrias, as realizações. Sim. Mas daí o pai, onde fica nessa história? Existe uma possibilidade do pai ter poder passar alguma coisa para essa criança que está sendo gerada? A mãe levar o pai a ter contato com essa criança? E como isso é sumário e faz uma grande diferença. Você é legendário, você é homem, independente de ser legendário ou não, entenda a importância que você tem na vida de um ser humano que está sendo gerado. Já existe na vida de uma pessoa que está aqui, né? Estou na vida, já tem a importância de um pai na vida dessa pessoa. Mas quando está sendo gerado, a importância se triplica. Porque esse bebê, à medida que ele sente que ele é um só com essa mãe, né? Ele e a mãe são únicos, é uma pessoa só. Por muito tempo, o bebê, mesmo nascendo, ele entende que ele ainda faz parte da mãe, né? Por algum tempo. Mas quando essa mãe sinaliza para esse bebê, mesmo dentro da barriga da mãe, que o pai lá fora ama, espera, planeja, anseia e espera ele com amor, esse bebê já capta que ele tem mais de uma pessoa que o ama. E isso é lindo. Que bonito. E você mesmo me contou, né, uma história tão interessante de quando esse bebê vem ao mundo e ele escuta a voz do pai. Quantos relatos a gente tem na internet, né? Eu tive 2 experiências dessa. E eles ficam extasiados. Parece que, opa, ligou uma chave aqui, é o meu papai. Sim, ou e eu conto homem. isso pra elas. Eu falo, olha, vocês estavam chorando muito. Sim. E quando colocaram na mamãe, ficaram quietinhas. Quando tiraram, começaram de novo aquela gritaria. O papai pegou no colo e falou, ei, garota. Elas abriram o olhinho, pararam de chorar e ficaram olhando fixas pra ele. Agora elas tinham uma imagem daquela voz. Exatamente. Foi muito legal, muito E olha, bonito. eu digo mais assim, porque quando você consegue fazer isso, sendo gestante, ou mesmo você mãezinha aí, que já tem teu filho grande, não importa, continue ressignificando o pai para esse filho. Porque nós estamos numa geração carentes de pais. Exatamente. A gente sabe que isso tem acontecido cada vez mais. E
infelizmente, a gente vê assim que muitas mães, elas têm uma necessidade tão grande de manter os seus filhos dentro dela, de não poder estar mais no útero, mas junto dela, né? Que ela esquece que existe um pai e que ela é papel dela, é função de uma mãe. Falando inclusive dessa questão do mês de maio, mês das mães, Sim. Mães, lembrem a importância que há em você apresentar o seu filho, mesmo grande, não importa que ele já nasceu e já está de barba no rosto, mas que tanto para a menina quanto para o menino, a figura do pai é fundamental. E eu digo isso, Sil, porque a mãe, a essência de uma mãe, a essência de uma mulher, não precisa nem ser mãe, mas uma mulher, a essência dela é acolher. Acolher o amor, o carinho. Acolher, aconchegar, dar colo, carinho. E qual que é a essência de um homem? É dar guiar proteção. Pra vida, proteger, isso, ser perfeito. o exemplo de Exatamente. caminho que o filho deve seguir. E além de proteger, além de dar segurança, o homem tem a função de lançar o filho Exatamente. para o mundo. Coisa que nós mulheres temos uma dificuldade gigante. Sim, porque a gente quer manter perto. Né? Inclusive, a gente pega as noras, os genros e vai trazendo. Vai né? adotando todo mundo só pra manter. O pai não quer saber. O pai quer pegar essa turma e pôr pro mundo, né? O pai fica de olho, olha, que horas que você vai crescer, Exato. que horas que você vai se desenvolver. Exato. E a mãe, às vezes, até dói pra mãe isso, mas tem que deixar. Tem que deixar. E se tem uma coisa importante que uma mãe pode fazer para um filho, é lançá-lo no mundo. Porque apesar de ele ter vindo por você, de você ter doado sua vida, inclusive, né, para ele, mas quantos de nós, homens e mulheres, continuamos na barra da saia da mãe, né, apegados terrivelmente a essa mãe, e até às vezes voltamos de uma montanha aí, dado um tempo, se não se alimentar do que vem da palavra de Deus, Sim. esse homem se volta para a mãe e continua dependendo quanta história dela. A gente vê, né? Aqui. Muita coisa. Então, essa mãe tem, sim, a função de soltá-los para o mundo, né? E esse movimento de mãe segura e o pai solta, mãe segura, o pai solta, é um plano divino de Deus que faz com que esse filho encontre um sentido na vida e saiba que ele tem um porto seguro, mas ele tem a missão de ir para a vida. Seja menina ou seja um menino. É a sensação de pertencimento, eu pertenço, eu tenho uma origem, mas eu preciso correr atrás dos meus sonhos, eu sou livre para isso, né? Eu não preciso ficar preso no sonho dos pais, nas dores dos pais, que Exato. Chega um momento que ele tá livre para ir, e é importante os pais deixarem isso claro. Exato. Até porque se ele fica preso, o que acontece? O homem, ele não vai, na sua essência, exercer o papel que ele deve exercer, né? Inclusive perante Deus. Deus espera dele um homem provedor, um homem que seja o sacerdote do lar, como todo legendário, né, aprende. Sim. Que ele seja aquele que vai proteger, aquele que vai estar ativo dentro do lar, né? A figura feminina, ela deveria, na sua essência, ser uma figura mais passiva, mais calma, mais tranquila. E hoje a gente vê muita inversão de papéis. Sim. Mas é importante dizer que, na essência, toda mulher deveria ter, né? Uma calmaria dentro de si e um senso de acolhimento. E o homem deveria ter um senso de ativo, pronto para a caça, para o mundo, para a proteção, para levar esse filho aos desafios que a vida traz. E ambos, homem e mulher, pai e mãe, olharem para si. Isso é muito importante, né? A gente desvia o olho sempre para o filho, ou o homem desvia o olho para a rua, mas o olhar do casal é fundamental, para que esse filho entenda que ele também vai sair para a vida para construir uma família parecida com o pai e a mãe. Que legal. Ai, guria. Tô amando estar aqui com você, mas já estamos no fim. Estamos no final, chegamos né? no o final. tempo urge. Por mim, a gente continuaria falando, porque assunto de mãe tem bastante, Sim, né? Olha, dá pano pra manga. E junta duas mulheres ainda pra falar de mães, né? Vai que vai. Da próxima a gente junta mais e a gente faz um podcast de 2 horas. 2 horas e pouco. Então, Sandra, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mamães que estão assistindo, as que vão assistir depois. Uma mensagem para elas de conforto, de não se culpe.
uma mensagem que Deus trouxe no seu coração pra gente encerrar o nosso podcast de hoje. Certo. Bom, o que eu posso dizer sobre ser mãe? Além de eu ser, né, olhar para mim, olhar para você, mulher que nos assiste aí também. O que é precioso? É fazer o que eu acabei de comentar aqui. Leve seu filho ou filha ao encontro do Pai e de Deus, né? Você tem essa função. Leve, conduza, empurre, se for preciso, o seu filho para o pai biológico ou um pai que represente esse pai biológico e para o Pai do céu, a Deus, né? Essa é a tua maior função como mãe. E não busque em você os defeitos, as tuas imperfeições, porque você não vai ser perfeita como mãe, você vai falhar, assim como a sua mãe falhou com você. Mas o que é importante? Eu quero te fazer um convite aqui, de você buscar em Deus aquele que é o curador, aquele que vai gerar vida em você. Ele já gerou vida em você. Mas busque em Deus a possibilidade da cura das suas feridas, das suas dores, daquilo que tanto te machuca, para que você seja uma mãe não perfeita, mas a melhor mãe que você pode ser, né? E uma outra mensagem que eu quero dizer é: mãe, sempre lembre que você nunca esteve e nunca estará sozinha. Deus está com você nessa missão de ser mãe. É um desafio e você é uma vencedora, porque quando você aceitou gerar o seu filho no seu ventre, você aceitou doar a sua própria vida. Toda mãe, quando está grávida, ela coloca em risco a própria vida dela. E você aceitou esse filho, você deixou ele vir ao mundo. E só por isso você já merece todo o parabéns que puder existir nessa vida. E que Deus continue te conduzindo. Nunca solte as tuas mãos das mãos de Deus. Mas um dia você vai precisar soltar as suas mãos das mãos dos seus filhos. Mas pense, Ele vai seguir a vida dele levando o teu legado como mãe. Um legado de amor, de entrega e dedicação em Deus. É isso. Que lindo, Sandra. Ai, que gostoso que foi Obrigada, esse momento. Sil. Vamos despedir dos nossos espectadores. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e nos acompanhem toda terça por aqui, no mesmo horário. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Obrigada.